No ar, o Jornal da Noite, vamos conferir o câmbio. O Governo acaba de nomear Helena Maria Lopes Fernandes Tomás para o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional das Comunicações, Autoridade Reguladora das Comunicações, em substituição de Turra Mote, entretanto exonerado. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Soares, no final da 20ª sessão do Executivo que esteve reunido hoje. Na ocasião, Soares anunciou igualmente a exoneração do presidente do Conselho de Administração da empresa Aeroportos de Moçambique, Américo Muxanga, e do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários INATRO, Xinguane Mabote, este último substituído por Nelson Mário Monteiro Nunes. A vacatura nos aeroportos de Moçambique. Ainda não temos informação sobre a indicação do novo presidente do Conselho de Administração. Pedro Costa diz desconhecer as razões que levaram o governo a não consultar a AMECOM no processo de constituição do Fundo Soberano. O presidente da Associação Moçambicana de Economistas não encontra motivos para a exclusão da classe, sabendo-se que ela é importante ator no processo de busca de soluções e linhas orientadoras viáveis na condução do processo econômico do país. Indignados. É como os economistas afirmam se sentir, tudo porque o governo não os ouviu no âmbito das consultas que fez aos diversos intervenientes da sociedade moçambicana para a constituição do Fundo Soberano. Pedro Costa, presidente da Associação Moçambicana de Economistas, que negou que tenha sido pelo facto de, alegadamente, a classe não estar organizada em ordem profissional, foi quem manifestou o sentimento em nome dos colegas, quando abordado a respeito pela MBC-TV. O governo é que pode responder porque excluiu os economistas, o que para mim é paradoxal, não vejo sentido absolutamente nenhum, porque a AMECOM, sem ser ordem, tem estado a prestar um serviço à nação que é prestado por ordens. Costa apontou 2 exemplos que deixam cair por terra a tese de que o facto de os economistas não estarem constituídos numa ordem pesou para que ficassem de fora. O governo não pode aprovar, através do PNAC, não pode aprovar currículo de instituições de ensino superior, de cursos de economia e gestão, comércio, finanças, sem ouvir a AMECOM. Então, por que pode ouvir a AMECOM? Deve ouvir a AMECOM quando se trata de aprovação de currículos, mas não pode ouvir a AMECOM quando se trata de Fundo Soberano. O governo de Moçambique propôs a criação do Fundo Soberano como uma estratégia para gerir e canalizar de forma eficiente as receitas provenientes da exploração do gás natural para impulsionar o desenvolvimento econômico a longo prazo. O Banco de Moçambique, com experiência em gestão financeira, será responsável pela gestão operacional do fundo. O jurista Elísio de Sousa diz que o Ministério Público não é guiado por agendas políticas no caso da Operação Stop Branqueamento de Capitais, que culminou com a detenção e identificação de suspeitos em Nampula. De Sousa reagia aos pronunciamentos de Baltazar Fael, também ele jurista, que acusou a PGR de estar a agir com pressa, com o objetivo de mostrar trabalho ao Grupo de Ação Financeira. A forma como o processo que culminou recentemente com a detenção de pelo menos 5 cidadãos nacionais e estrangeiros indiciados na prática de branqueamento de capitais, no âmbito da Operação Stop Branqueamento de Capitais, devido a opiniões no seio de alguns juristas. Se Baltazar Fael, jurista afeto ao Centro de Integridade Pública, vê o Ministério Público como estando engajado na ação para, na sua opinião, fazer charme para o Grupo de Ação Financeira e desse modo sair da lista cinzenta, o jurista Elísio de Sousa
tem outro entendimento. Os magistrados podem estar a trabalhar aturados, mas como o processo, a investigação é sigilosa, isto não sai a lado algum, porque é preciso coletar a prova, é preciso levar, portanto, levar as evidências necessárias para que se possa sempre, ter matéria para se levar ao julgamento. E depois há uma outra fase da ação externa do Ministério Público, que são as prisões, detenções, apreensões e alguns atos processuais, como reconhecimentos, etc., que são atos que podem ser publicizados e que pode parecer que haja uma velocidade maior do que os outros processos. O também criminalista acrescentou que com a criação de leis severas para o combate ao branqueamento de capitais, o país tem condições suficientes para sair da lista cinzenta do GAFI ainda este ano. Eu tenho a certeza que nesses últimos tempos Moçambique tem mostrado de uma forma acutilante, sem, portanto, descurar as ações também a nível judicial e judiciário, que de facto está em condições propícias para que seja retirada desta lista. A Operação Stop Branqueamento de Capitais é uma ação de prevenção e combate ao crime de branqueamento de capitais, enquadradas no leque de vários processos instaurados, dentre os quais o registro sobre o número 3/GCCC-OT/2022, em que foram constituídos em arguidos um total de 40 cidadãos nacionais e estrangeiros. O advogado e jornalista Ericínio de Salema lamenta o facto de a lei eleitoral ter sido devolvida ao Parlamento numa fase crítica do processo preparativo das 7ª eleições gerais. Salema foi orador hoje de uma mesa redonda sobre a revisão da lei eleitoral, um debate organizado pela Ordem dos Advogados de Moçambique, que teve lugar na capital moçambicana. A Ordem de Advogados de Moçambique realizou esta terça-feira em Maputo uma mesa redonda sobre a revisão da lei eleitoral. Falando na qualidade de orador do evento, o advogado e jornalista Ericínio de Salema lamentou o fato de o Presidente da República ter decidido devolver a lei ao Parlamento num período crítico do processo eleitoral. Quanto à arbitragem do contencioso eleitoral, Salema considera que o Conselho Constitucional deve aprofundar a interpretação da lei. O legislador optou por distinguir e não estabelecer qualquer comunicabilidade entre o regime das irregularidades eleitorais e ilícitos eleitorais. E com base neste modelo, o atual neste caso, os ilícitos eleitorais seguem o regime criminal, enquanto as irregularidades eleitorais seguem o regime do contencioso eleitoral. Acontece que alguns ilícitos eleitorais têm a virtualidade de poder interferir no resultado das eleições, mas, mesmo assim, raramente são tidos em conta no contencioso eleitoral. Já o Conselheiro Nacional da Ordem dos Advogados considera fundamental a presença dos tribunais distritais na resolução de contencioso eleitoral. Temos uma recomendação fundamental, que é a presença dos tribunais do distrito na arquitetura do contencioso eleitoral. Como sabe, nas eleições passadas foi discutida e até questionada como é que seria a intervenção dos tribunais judiciais de distrito no âmbito do contencioso eleitoral, e é preciso encontrar uma formulação legal que permita que, sem muita discussão e sem muita problemática, os tribunais distritais possam garantir maior credibilidade ao processo eleitoral, dando em tempo útil as respostas que aqueles que participam nos pleitos eleitorais buscam quando clamam pela sua intervenção. A mesa redonda sobre a revisão da lei eleitoral foi realizada com o objetivo de colher recomendações para a melhoria de abordagem dos vários intervenientes nas eleições gerais que se avizinham. A Comissão Nacional de Eleições vai se pronunciar publicamente ainda esta semana sobre o processo de verificação das listas de candidatura no âmbito do pleito eleitoral de 9 de outubro. A garantia foi dada hoje, em Maputo, pelo porta-voz do órgão eleitoral, Paulo Quinica. Faltando poucas horas para o pronunciamento da Comissão Nacional de Eleições sobre a situação da regularização do averbamento da Aliança Democrática, o porta-voz da CNE disse que a instituição está a trabalhar com todos os concorrentes no processo de análise de candidaturas. Estamos a trabalhar com todos os concorrentes, com todos os proponentes,
Temos tido encontros com os mandatários e, portanto, quando encerrarmos o processo de análise das candidaturas, vamos ter uma conferência de imprensa dentro das próximas horas. Muito bem, mas neste momento há espaço para a exclusão de alguns partidos? Dentro das próximas horas, nós vamos falar sobre o processo de análise das candidaturas. Paulo Cunica falava durante a mesa redonda sobre a revisão da lei eleitoral organizada pela Ordem dos Advogados de Moçambique em Maputo. O candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, promete reduzir o IVA de 16% para 14%, como medida para o cidadão ter poder de compra. Lutero Simango falava hoje em Maputo num diálogo com o público para dar a conhecer as principais linhas orientadoras do seu manifesto eleitoral. E assim, baixar IVA, o IVA, tem que baixar o IVA. Nosso manifesto eleitoral vai baixar o IVA. Baixar o IVA dos 16% para 14%. Baixar! Baixar! Como a lei. Redução do IVA. Só isso. E a redução do IVA para 14% vai criar condições para que o nosso cidadão tenha o poder de compra. Havendo o poder de compra, circulam mais produtos, circula mais dinheiro. E isso vai criar rendas para as famílias. Damos por terminado o nosso Jornal da Noite. Não deixe de ver, já a seguir, mais um episódio de 10 minutos com a política. O convidado de José Belmiro é Pedro Cossa, presidente da Comissão, ou seja, presidente da Associação Moçambicana de Economistas, antigo secretário-geral da OJM e antigo deputado pela Frelimo. Boa noite e até amanhã.